Fala, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo nós estaremos reagindo aí aos comentaristas que debateram sobre quem vai para a Libertadores no ano de 2023. Temos vários times ali brigando, né, por 3 vagas. Tem um jogo que é praticamente uma final, que é a partida entre Atlético Paranaense e Botafogo. Se o Botafogo vencer, ultrapassa o Atlético Paranaense. Então é praticamente uma final essa partida. Temos ainda o Atlético Mineiro, temos o América Mineiro, temos o Fortaleza e o São Paulo. Todos esses times aí na briga para ir para a fase de grupos ou até mesmo para pegar ali uma pré-Libertadores. E nós estaremos aí reagindo aos comentaristas, qual a opinião deles aí, quem se classifica para a Libertadores 2023. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. E nesse vídeo, debatendo aí a briga para a classificação para a Libertadores 2023. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Antes, né? Que é o Botafogo que também sonha com a vaga. Aí o Atlético Mineiro pega o Corinthians, né? Fora. Exato. Não sei qual o time do Corinthians que vai a campo, né? Vou ficar com o Atlético Paranaense. E você, Jean Oddi? É muito difícil realmente a gente afirmar, porque o Botafogo também tem uma campanha excelente fora de casa, né? Então a parada para o Atlético Paranaense vai ser complicada. Mas como disse o Zinho, o candidato a tirar essa vaga direta do Atlético Paranaense é o Atlético Mineiro, que também tem um jogo complicado. Eu insisto, eu acho que para o Corinthians esse jogo é importante sim, porque o Corinthians é um time que está garantido na fase de grupos da próxima Libertadores. E se o Corinthians vence o Atlético, muito provavelmente o Corinthians não só tira o Atlético da fase de grupos direta na Libertadores, como muito provavelmente tira o Atlético da Libertadores. Nossa. Então, assim, você pode alijar ali da disputa um favorito a Libertadores. Porque assim, hoje o Atlético Mineiro não joga nada. Não, hoje o Atlético está muito abaixo daquilo que pode produzir. Mas o Atlético vai continuar tendo em 2023 um baita elenco, muita força. Então, se o Atlético chegar na Libertadores, ele vai entrar como um dos favoritos. Então, tem esse estímulo a mais, eu acho, para o Corinthians também, falar, não, pera lá, esse aqui eu vou tirar, porque com todo respeito, o Corinthians pode pensar, eu prefiro o América, eu prefiro Fortaleza, o próprio Botafogo, que são times que podem também garantir essa vaga na Libertadores. Aliás, o Fabrício está me passando aqui entre tantas combinações o Flamengo ainda pode tirar possíveis. A vaga no Corinthians, a posição do Corinthians em quarto colocado. Mas o Fabrício está me passando aqui uma informação, entre tantas combinações possíveis, se o Corinthians vencer o Atlético Mineiro e o América Mineiro vencer o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro estará fora da Libertadores da América. Então, é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, mas aí contanto que o Botafogo vença também, né? Porque o América, ele passa... O Botafogo tem 53, se o Botafogo vencer, vai a 56. Exato, porque o Atlético... Botafogo e o Fortaleza tem que vencer, exatamente. O Botafogo tem que vencer também, porque senão o Atlético cai para a oitava e ainda assim vai a Libertadores. Pode acontecer. Possível. Paranaense é o jogo, hein? O Botafogo é o segundo melhor visitante do brasileiro, perde só para o Palmeiras. Em casa conseguiu uma vitória importante ontem, que ele qualifica novamente com essa possibilidade de classificação de Libertadores. Mas é bom não duvidar do Botafogo fora de casa não, hein? E só uma coisa, não é só o Botafogo tem que vencer. Se o Fortaleza vence, por exemplo, o Fortaleza ele vai aos mesmos 55 pontos do Atlético e em caso de derrota do Atlético, ele vai aos mesmos 55. 15 vitórias. Mas passa a ter uma vitória a mais. Exatamente. Então tem isso, quer dizer, ele o América vencer, que seria até normal, porque o América pega o Atlético Goianiense e joga em casa, e o Fortaleza, por exemplo, não precisa nem o Botafogo ganhar, o Fortaleza venceu o seu jogo contra o Santos. Então, de fato, o Atlético não pode perder esse jogo para o Corinthians. Não pode. O empate já... Eu queria só fazer uma menção aqui. Há quase 2 meses, o Mauro Naves disse aqui, eu quero fazer essa menção para ele, olha, gente, vai chegar na parte final do campeonato e quem tiver pouca vitória vai se atrapalhar.
É que a possibilidade de empatar em pontos... As vagas serão decididas no número de vitórias. E está caminhando para isso, né? Pode caminhar. Está caminhando para uma situação dessa. E nesse bolo todo aí, Atlético Mineiro tem 14 vitórias, Fortaleza tem 14 vitórias, São Paulo tem 12. 12, então, porque o São Paulo empatou muito. Vê quantos empates tem o São Paulo, meu senhor. Você depender de 3 tropeços, né? 15 empates. E precisam ser 3 tropeços de times específicos. Muito difícil. Não é que tem 7 times e se dos 7, 3 tropeçarem, o São Paulo consegue. Não, ele precisa ganhar e precisa de 3 tropeços. Só o Ceará empatou mais que o São Paulo, 16 empates e o São Paulo 15. O São Paulo, o São Paulo é uma decepção. Eu digo para vocês, o São Paulo é uma decepção. Para mim, o São Paulo é uma decepção. Como o Atlético Mineiro é uma decepção. Mas o Atlético chegou na última rodada ainda com condições. E quando você chega tendo você a possibilidade de não depender de ninguém, você alimenta mais claramente essa possibilidade de classificação. É difícil o Atlético empatar com o Corinthians na Neoquímica Arena? Não. Não. É um resultado impossível de acontecer? Não. Empatou, tá dentro. Agora, bom dizer, né, Pascoal? Empatou, tá dentro, você tem razão, mas só porque a gente tem Atlético Paranaense e Botafogo na rodada. Porque se esses daí não fossem obrigatoriamente um tirar ponto do outro, talvez o Atlético chegasse a essa partida tendo que vencer, né? Não dependendo dele também, ou obrigando a uma vitória. Agora, o Botafogo tem a obrigação de uma vitória... Vários 2 mineiros. Os 2 mineiros, você tem razão, o América e o... O América tá vivo o aí América também. Tá vivo também. Falando do Botafogo, o Botafogo tem a obrigação de ganhar do Atlético. Mas o Atlético, com empate, pode se classificar. Pode. Porque o número de vitórias do Atlético é um número legal. Ele se classifica, né? Classifica com... Não direto, mas ele se classifica. E aí vai entrar no modo Filipão. Né? No modo Filipão. O Atlético Paranaense também. O Atlético Paranaense. O empate pode deixar ele em sexto ainda. Em sexto lugar, ele vai se classificar em sexto lugar com o empate. Aí entra no modo Filipão. Né? Para garantir o resultado, segurar e tal, segurar a bronca, e o Botafogo em cima, e a gente sabe que o Botafogo fora de casa se sente muito à vontade, porque é o estilo de jogo do time. A velocidade pelo lado do campo. O Zinho tá balançando a cabeça lá. O Zinho não tá concordando, não. Normal! O que tá rolando aí, Tetra? Você acha que o Zinho vai concordar comigo? Agora a resenha entre vocês aí. Vai lá, Zinho e Pascoal. O que houve aí? Fala, Zinho. Eu aceito divergências. Fala, Zinho. Não, eu não concordo com o Pascoal que o Botafogo vai para cima. Não é o estilo de jogo do Botafogo. Não, o contra-ataque do Botafogo é perigoso. O Botafogo até o segundo melhor. Aí é diferente. Aí você comentou que o Botafogo em cima, o Filipão o Botafogo vai para cima da classificação. O Filipão, de repente, qual time não é anormal. Tá. Porque assim, para mim é o Atlético Paranaense propor o jogo, tá jogando em casa. E isso dá a possibilidade pro Botafogo. Porque se o Botafogo é o segundo melhor visitante, é porque ele joga no contra-ataque. Ele precisa até que ser atacado para ter o espaço. Eu acho que o Botafogo tem muita dificuldade de construção, né? Quando um time está marcando muito, recua. Foi a dificuldade que ele teve ao longo da temporada jogando em casa. Precisava ter aquela paciência, rodar o time adversário, criatividade, construção de jogo, um meio campo com mais qualidade. Teve dificuldade o Botafogo. Agora, esse time guerreiro, né, esse time que é atacado, se defende bem, mas aí tem uma proposta boa de contra-ataque, tem velocidade, aí o Botafogo se dá bem. Se o Filipão, que eu acho difícil, né? Se abrir e for com tudo, pode dar a chance que o Botafogo quer. Filipão jogando em cima não vai dar. Só para dizer o seguinte, o time... Falta dizer quem vai entrar, não é isso que você perguntou? Não. Tá enrolando agora. Tá aparecendo um outro da mesa aqui. Meus dois já... Respondeu, não. Os dois que... Você quer os dois? Os dois ou um só? Quem vai conseguir a vaga direta? Direta é o Atlético Mineiro. Ele ficou 200 anos para tocar o hino. O Atlético Mineiro só precisa de um empate. Não. Conseguir a vaga direta. Tá falando. Direto. Sexto lugar, o Atlético Mineiro. Não, aí empate não garante. Aí o Atlético mostra a Paranaense classificação aí, Fabrício, por favor, Fabrício. Classifica, A classificação aí, pra gente dar uma clareada aqui. Não, é que se ele empatar, só Pascoal. Vai, Pascoal. O empate garante o Atlético Mineiro. Olha lá, Pascoal, olha lá. O Atlético Mineiro vai a 56 com 15 vitórias. E o Atlético Paranaense, eu acho que... Teria que perder pro Botafogo. Eu vou trocar. Vai o Atlético Paranaense. É isso aí. Atlético Paranaense. O
Jean também não Por quê? Ele não queria concordar comigo. Ele tava enrolando pra não concordar comigo. Mas no final ele tem que concordar comigo. Somebody love, hein, Pascoal? Mas é isso. Então, é que eu acho que essa pergunta de quem vai direto, ela é mais difícil mesmo. difícil. Eu também votaria no Atlético Paranaense. Eu vou dar os 6. Mas sabe se eu tivesse que dar... Vai dar os 8. Aqui já quer dar os 8 classificados. Sabe como é que é? Eu não posso. Vai terminar no domingo. Você tem tanta moral que eu acho que você... Vai terminar domingo com o Atlético Paranaense com 56 pontos. Tá. O Atlético Mineiro também com 56, mas aí perde a vaga à sexta para o Paranaense pelos outros critérios. Tá. E o Botafogo, nesse caso, porque eu estou jogando com 2 empates. O empate é entre Corinthians e Atlético Mineiro, Botafogo e Atlético Paranaense. Então eles todos sobem só um ponto. Aí o que acontece com o Botafogo? Vai só a 54. Aí o América Mineiro tem um jogo em casa contra o Atlético Goianiense. Muito grande a chance de fazer 3 pontos. Ele iria a 55. Então eu acho que entra em 8º lugar o América Mineiro. É isso aí, os dois. Presidente falou, tá falado. Ajudem um apresentador, por gentileza, porque o meu palpite, né, papai ensinou. Meu filho, se você não sabe, pergunta. Então eu vou perguntar. Me ajudem aqui, porque o meu palpite é que o Botafogo entra direto. Aí o Botafogo E tem para que isso ganhar... acontecer, o que precisa? Mostra a classificação. Primeiro ponto, o Botafogo Por tem favor. que ganhar do Atlético Paranaense. Ganhar. E o Galo não ganhar. O Atlético... Botafogo vencer e o Galo não vencer o Corinthians. Porque É isso que o precisa Botafogo Vai dar Botafogo, né? vai a 56 com 16 vitórias, ultrapassa o Atlético Paranaense, que tem 15 vitórias e 55, que é o adversário e dele. mesmo empatando o Atlético Mineiro, aconteceria Só isso. vai com 15 vitórias e o Botafogo iria com 16. É, mas o Galo não pode ganhar, Não, justamente. tem que empatar. É isso, Aí fica 56 a 56, mas o Botafogo com uma vitória a mais. Então você, para dar certo o seu Botafogo palpite... vencer e empate Corinthians e Atlético. No máximo Isso, empate. no máximo Se o empate, Atlético o ganhar, já não Corinthians. dá. Você acha que dá Agora, pra dar isso aí, não? 2 empates, por isso eu acho que o América, mesmo estando ali em nono, a chance, jogando em casa com o Atlético Goianiense, ele ia a 55, eu acho que a chance é grande. De ir para Libertadores. De ir no 8º lugar. Isso. Ir no 8º Eu tô lugar. contigo. Aí Eu acho que a assim, chance do Paranaense tá atual fora. vice-campeão ficar fora da Libertadores é real também, né? É grande até, eu diria. Não, porque O Atlético Paranaense. o Ele Atlético pode ficar Mineiro fora faz da isso. Libertadores. Assim, se ele perder do Botafogo, ele tem chance real de ficar fora. jogando com o empate dele É ali. interessante Tô notar deixando como a ele ali. situação do América, embora na nona colocação, é uma situação teoricamente até confortável. É verdade que o Atlético Goianiense até está jogando bem. Sim. Mas enfim, o América é um time que chega na última rodada, jogando em casa, contra um time na zona do rebaixamento. Se o América vencer, ele está na Libertadores. Sensacional. Então esse confronto entre Atlético Paranaense e Botafogo foi muito bom para os mineiros, né? Porque permite ao Galo ir para a Libertadores só empatando e garante o América na Libertadores caso ele consiga vencer o Atlético Goianiense na última rodada em casa. Aliás, parabéns para o América, porque ele pode chegar pelo 2º ano seguido à Libertadores. E vocês se lembram o que aconteceu no início do ano? O América conseguiu viradas nas 2 fases preliminares para avançar a fase de grupos da Libertadores. Parou na fase de grupos, é verdade, mas o América Mineiro pode chegar pelo 2º ano seguido à Libertadores da América. Parabéns, hein? Só tem uma coisa que eu acho que, assim, talvez olhando para esse bolo de time todo que a gente está falando, que vai do Atlético Paranaense até o São Paulo, para mim, e acho que difícil acontecer, mas o que mais mereceria estar na Libertadores do ano que vem é o Fortaleza. Sim, pela Porque arrancada, assim, né? o Fortaleza pela arrancada, porque ele não tinha elenco para jogar a Libertadores até as quartas de final, como acabou jogando, e paralelamente jogar o Brasileiro no mesmo nível, então sofreu muito ali, estava na zona de rebaixamento, num determinado momento parecia impossível, né, que ele conseguisse ir à Libertadores. Acho que escapar do rebaixamento, todo mundo tinha a convicção de que ele provavelmente conseguiria pela bola que esse time joga. Mas conseguiu um campeonato de recuperação, e se não tivesse tropeçado na penúltima rodada contra o Atlético Goianiense em casa... Já estaria ali dentro da zona Já de estaria classificação. dentro e estaria numa situação muito mais Pelo confortável. que eu estou vendo aqui, o Fortaleza é o 10º com 52, ele precisa vencer o Santos na Vila Belmiro, isso aí é ponto pacífico. É. E aí ele tem que torcer contra América Mineiro, Botafogo, Não necessariamente contra o América, porque... ou Atlético Mineiro, eu acho um que- desses aí tem que perder. né? o Atlético e o Botafogo, porque ele, Fortaleza, iria a 15 vitórias, tem um saldo muito bom. Por exemplo, ele tem um saldo de gols muito melhor do que o Atlético Paranaense, que é um saldo negativo de 3. Que loucura. Então tem muita coisa para acontecer nisso aí. Pô, que Muita rodada coisa. espetacular, né? Quem vai sofrer mais é o torcedor do São Paulo, porque tem que ganhar fora de casa e perder. O torcedor do olhar São pra Paulo vai cima. sofrer? Normal!
normal. E ficar Torcedor do São Paulo fazendo sofrer. todas as Nossa! Você me deu um impacto agora aqui. Torcedor do São Paulo. Os torcedores do São Paulo vivem de sofrimento, cara. Há algum tempo, né, pastor? Puxa vida! Agora, realmente, eu até falei aqui, olha, difícil. tem chance de classificação? Tem. Mas é muito complicado. É muito difícil Muita conta, o São né? Paulo ir para ali. Aliás, uma vergonha por ser o São Paulo Futebol Clube, segundo ano seguido, e o São Paulo não entra na Libertadores da América. O São Paulo Futebol Clube, pela grandeza, pelo que ele é no cenário de futebol, realmente é uma vergonha. Só para a gente ver, João, assim, o São Paulo, o que ele precisa? Ele precisa ganhar, ele precisa que o Fortaleza não vença o Santos, ele precisa que o América não vença o Atlético Goianiense em Belo Horizonte e ele precisa que o Botafogo perca do Atlético Paranaense. No caso do São Paulo, não tem jeito, ele precisa de tudo isso. Exato. Ele precisa de 4 resultados específicos ali, né? E o mais difícil, eu vou dizer... Curiosamente, Pascoal, o São Paulo, lá embaixo, com menos chance do que os outros, tem um saldo de gols melhor do que todos esses com os quais ele está concorrendo. Que loucura. O saldo de gols é bom. Quer dizer, o time vai fazer... 9 gols de saldo, é isso? É maior O do que problema todo mundo está acima. o problema é que Agora, quem né? ele enfrenta tá brigando para entrar também, né? Exato. O problema do São Paulo é que o São Paulo só tem... Pra entrar na O Sul-Americana. São Paulo É tem verdade. quantas vitórias? 12? Isso. 15 empates. Exato. É que o São Paulo empatou muito ao longo do Campeonato Brasileiro. E isso tira do São Paulo uma possibilidade matemática. Se ele tivesse trocado, dois resultados de empate, porque empatou algumas partidas em casa, passou vergonha, se tivesse trocado 2 empates por 2 vitórias, o São Paulo tá na bica para se classificar. Até poderia brigar pela 6ª colocação. E agora está fazendo falta, né? 6 pontos a mais. A priorização Bota pela 4 Sul-Americana, pontos a mais que era aí. até compreensível, e acho que todo mundo defendeu, né, a priorização das Copas naquele momento, mas evidentemente está fazendo uma diferença enorme, né? A escolha por priorizar as Copas. Aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas aí debateram quem vai se classificar tanto para a fase de grupos, que tem 1 vaga, e para a pré-Libertadores, que tem 2 vagas. Então, a última rodada, né, que é a rodada de número 38, ela promete, ela vai pegar fogo. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.